Amém, queridos irmãos, chegamos à terça-feira, segunda semana. Nessa segunda semana, o título geral é A Crucificação de Jesus. O título da terça-feira, O Homem Natural Não é Confiável. E o versículo João 17:17, que diz: Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, obrigado por mais um dia. Nesse dia, santifica-nos na verdade, que a tua palavra flua para nós como rios de águas vivas, limpando o nosso interior, santificando-nos, enchendo-nos com a tua glória, e que ela flua também de nós para outras pessoas, para que outras pessoas te conheçam, para que saibam, para que conheçam as tuas obras, aquilo que o Senhor fez, a imensidão do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia. Que no abrir da nossa boca para as pessoas, elas ouçam o Senhor, elas percebam o teu amor e que isso seja cada vez mais manifestado na nossa vida. Que as pessoas olhem e vejam Deus manifestado na carne. Obrigado, Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. O Senhor tem de fato nos conduzido à glória. Não tem faltado palavra, não tem faltado espírito, não tem faltado vida, pelo contrário, dia após dia, nós tocamos em Ti, amado Senhor, e recebemos tudo o que Tu és, todas as Tuas riquezas através da Tua palavra, e também por isso nós Te agradecemos. Obrigado, amado Senhor. Tu tens nos santificado na verdade e tem sedimentado cada vez mais a verdade em nós. Jesus é o nosso Senhor. Amém, queridos irmãos? O título dessa terça-feira, O Homem Natural Não é Confiável, falando principalmente da atitude de Pedro, no começo dessa terça-feira. Eu vou ler aqui na página 27, o primeiro parágrafo. No contexto do julgamento de Jesus, João narrou os momentos em que Pedro negou o Senhor. Esse registro nos mostra que nenhum homem é confiável. Quando Jesus disse que seria preso e condenado e que todos o abandonariam, Pedro logo afirmou que mesmo que todos o abandonassem, ele jamais o abandonaria e daria a vida pelo Senhor. Entretanto, naquela noite no Getsêmani, apareceram uns 500 soldados com tochas, espadas, lanças e porretes para prender Jesus. Um aparato assustador ameaçava a vida de Jesus e de seus discípulos, por isso todos fugiram. Agora veja, quando o título é muito emblemático, O homem natural não é confiável. Todos os discípulos fugiram, mas Pedro foi além. Pedro, ele quis ir até onde o Senhor estava sendo julgado, mas a hora que uma criada, um soldado, depois o parente daquele que ele havia decepado a orelha perguntaram se ele estava com Jesus, ele prontamente negou. E como nós vemos no relato de João, irmãos, isso não acontece imediatamente. Não foram 3 perguntas seguidas em que Pedro não teve tempo de parar e refletir. Não. Isso aconteceu durante toda a madrugada. Quando o galo cantou, provavelmente o sol já estava para nascer ou já estava nascendo. É quando o galo canta hoje, Então já estava raiando o dia. Tanto é que, logo após isso, eles levam o Senhor da residência de Caifás para salvo engano, para o pretório, que era a residência de Pilatos. Então, durante toda a madrugada, irmãos, por 3 vezes Pedro negou o Senhor. E negou por medo, o que todos nós temos. Mas a questão é o que Pedro fala antes. Eu vou ler aqui no livro de Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 31, veja. Então Jesus lhes disse, eles estavam indo para o Getsêmani. Então Jesus lhes disse, esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Então isso era uma profecia, ou seja, era algo que se concretizaria. O nosso homem natural tem muito problema com profecia, porque nós queremos mudar as coisas,
E aí o versículo 32, o Senhor continua dizendo: mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Isso aqui, irmãos, é a mesma coisa que acontece em Mateus 16, quando Pedro fala para o Senhor: Senhor, de modo algum isso vai acontecer com o Senhor. Isso é o homem natural, irmãos. É o lado bom da nossa alma. Veja que nas duas situações o Senhor tratou com Pedro. Então não é só o lado mal da nossa alma, o nosso ego, a nossa vida da alma. O lado bom também, irmãos, quando ele interfere nas coisas de Deus, na palavra de Deus, o lado razoável da nossa mente, ele também precisa ser tratado. Então, quando Pedro fala dessa forma, o Senhor Jesus, no versículo 34, diz: replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro, olha só, veja, ainda com a palavra do Senhor, Pedro não recuou. Ele poderia ter pego essa palavra do Senhor e se arrependido e pedido perdão, mas ele não recuou. No versículo 35 ele diz: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E aí os discípulos foram na dele, né? Fala o finalzinho, fala: todos os discípulos disseram o mesmo. Nós não podemos, irmãos, confiar em nós mesmos, no nosso julgamento a respeito das coisas, principalmente com relação às coisas de Deus. Por quê? Uma hora você está apontando numa direção, outra hora você sofre um revés, você vai para outra direção. A nossa alma é instável. O nosso coração é enganoso e corrupto. E veja aqui, eu reforço, isso aqui ainda era o lado bom da alma de Pedro. Ele amava o Senhor. Ele não queria que nada de ruim acontecesse com o Senhor. Agora, uma coisa, irmãos, é o que nós queremos, que a nossa alma acha que é razoável. Outra coisa é o plano de Deus. No plano de Deus e para o bem de todos nós, o Senhor precisava ser crucificado, sofrer o que ele sofreu e depois ressuscitado pelo Pai para seguir adiante de nós, como ele mesmo disse. Então essa é uma lição para todos nós, irmãos, aprender a não confiar em nós mesmos, a não confiar no nosso homem natural. O que nós precisamos é que a verdade cada vez mais seja sedimentada em nós. E aí nós vamos aprender a não viver pela nossa vida da alma, nem pelo nosso homem natural. Nós vamos aprender a viver pela verdade, a viver pelo Espírito. Aí sim você se torna alguém confiável, como Paulo diz em 1 Coríntios 2. É o homem espiritual que julga todas as coisas e não é julgado por ninguém. Por quê? Porque o homem espiritual está sendo sedimentado com a verdade. E a verdade é a palavra de Deus. Então, nós vemos esse versículo: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E essa verdade não é só uma doutrina. Não é uma questão de doutrina, mas é uma questão do próprio Cristo, que é a palavra. Crescer cada vez mais em nós, ser sedimentado em nós. Muito bem, nessa semana nós vamos entrar em João 19, e o começo de João 19, nós vemos Pilatos soltando, no final, na verdade, de João 18, Pilatos solta Barrabás e manda açoitar Jesus. E quando Pilatos dá esse parecer, o que acontece? Então o versículo 1 diz assim: então por isso, capítulo 19, versículo 1, então por isso Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Foi logo depois que a multidão mandou soltar Barrabás. Você sabe, irmãos, que dentro de nós é uma escolha, não é? Ou você solta Cristo, você libera o Espírito, ou você solta Barrabás. Isso, na nossa experiência, você pode perceber. Quantas vezes nós não soltamos o Barrabás que tem dentro de nós nas pessoas?
na nossa família, no nosso trabalho, enfim. Na verdade, o que nós deveríamos é liberar Cristo, é mostrar para as pessoas que Cristo vive em nós, que Ele tem liberdade e que a nossa vida é uma vida de seguir ao Senhor. Então, isso é uma escolha diária. Voltando aqui, versículo 2 diz: os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. E o versículo 3 diz: chegavam-se a ele e diziam: salve, rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Aqui, irmãos, o Senhor começa a sofrer fisicamente e psicologicamente, porque ele sofria humilhação, ele era zombado, eles lhe davam bofetadas, que bofetada é aquele tapa de mão aberta. Aquilo ali não é nem para ferir a pessoa na sua face, mas é para ferir a dignidade da pessoa. Então, aqui o Senhor passa a sofrer não só fisicamente, mas também passa a ser humilhado, sofrer na sua alma. E por que ele diz, salve, rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas? Porque a acusação contra o Senhor é de se dizer o Cristo, o rei dos judeus. Então eles não criam e zombavam. E tudo isso, irmãos, se você vai lendo o texto, você percebe o Senhor, ele não se defende, nem com palavras, nem com ações. Ele aceitou beber o cálice que o Pai deu inteiro. Não houve objeção, não houve reclamação. Ele ficou ali. Desde, na verdade, o seu julgamento na casa de Caifás, o Senhor permaneceu calado. O Senhor só se manifestou quando ele conjurou pelo Deus vivo. E aqui, recebendo bofetada, cusparada, aquela coroa de espinho na cabeça, colocaram um manto púrpura em Jesus para simular que ele era um rei, né? A coroa de espinho e o manto púrpura era para simular a sua realeza, quando na verdade eles estavam diante do Rei dos Reis. E tudo isso o Senhor sofreu calado, como o Cordeiro de Deus, por nossa causa, por amor a nós, até a última palavra, que foi quando Jesus expirou, né? Entregou o Espírito, o Senhor sofreu tudo por nossa causa. Então, quando nós lemos esse trecho, irmãos, é um trecho em que o nosso coração ele fica apertado, porque nós percebemos o quanto o nosso Senhor sofreu, e sofreu por nós, sofreu por amor. Em qualquer momento ele podia simplesmente falar, não, chega, passou dos limites. Mas não, irmãos, porque o limite do amor de Deus não existe, é infinito. Que todos nós, possamos dar valor ao que o Senhor fez por nós, não apenas nas reuniões, às vezes no partir do pão a gente se lembra, não, mas todos os dias, a todos os momentos da nossa vida. O preço que foi pago pela nossa salvação, pela nossa vida, foi muito alto, custou muito para aquele que não deveria pagar esse preço, o único que não deveria pagar esse preço, porque era o único justo. Então agora, querido irmão, querida irmã, aproveite que você está ouvindo esse áudio, faça uma oração ao Senhor, derrame o seu coração ao Senhor, agradeça-o e renove a sua consagração, porque Ele morreu não só para perdoar os nossos pecados, mas também para que Deus e o homem, você e ele, estivessem cada vez mais próximos. É o sentido do nome Jesus e do nome Emanuel. Primeiro é apresentado na Bíblia para nós o nome Jesus, que significa a salvação de Jeová, a salvação do Senhor. Primeiro nós precisamos da salvação do Senhor, mas o sentido é o Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Por que nós precisamos da salvação do Senhor? Para ter Deus conosco. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.